Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Mais um suplente assume mandato na Câmara do Rio. Daniel Martins tomou posse no lugar do vereador Renato Moura. A gente vem com essa bandeira do PDT para buscar o trabalhismo, geração de empregos. Essa é a nossa bandeira, a nossa causa principal e exercer um grande mandato. Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência faz vistoria em centro de atenção psicossocial. Nós vimos que não tem nenhuma condição dos usuários, dos próprios funcionários continuarem trabalhando aqui. E no mês de conscientização da doença de Chagas, uma ação na Cinelândia alerta para os riscos da doença. Essa doença é invisível, as pessoas não sabem que tem, até que tenham um problema ou que doem sangue e se descubram portadoras da doença de Chagas. A gente começa esta edição falando de mais uma posse na Câmara do Rio. Daniel Martins, primeiro suplente do PDT, assumiu a vaga de Renato Moura, nomeado secretário de Trabalho do governo Marcelo Crivella. Na sessão plenária desta quarta-feira, aconteceu a posse do primeiro suplente do PDT, Partido Democrático Trabalhista, o vereador Daniel Martins. Ele vai ocupar o lugar do vereador Renato Moura, que foi nomeado para assumir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação. O novo vereador fez a leitura do termo de compromisso. Em seguida, o primeiro secretário da Câmara Municipal, o vereador Carlos Caiado, leu o termo de posse. O parlamentar assinou o termo de posse e o líder do governo, o vereador Dr. Jairinho, fez a saudação ao vereador empossado. Seja bem-vindo, Daniel Martins. Parabéns você e a sua família, e a Câmara de Vereadores engrandece com a sua presença. No discurso de posse, o vereador Daniel Martins agradeceu o apoio da família e dos parlamentares. Viemos aqui para a base do governo Marcelo Crivella, então queremos juntamente com ele buscar o melhor para a nossa cidade, para a nossa população que merece tanto. E a gente vem com essa bandeira do PDT para buscar o trabalhismo, geração de empregos. Essa é a nossa bandeira, a nossa causa principal e exercer um grande mandato. Na sequência da sessão plenária, os parlamentares votaram diversos projetos de lei. E no início das votações, a Comissão de Justiça e Redação propôs a reabertura da discussão de 5 emendas do projeto de lei do Plano Municipal de Educação. Todo mundo sabe que um professor que pega uma turma superlotada tem muito mais dificuldade de ensinar com qualidade, porque são muitos alunos, muitas provas, muitos cadernos e o próprio aluno, o ambiente não fica adequado para o ensino-aprendizagem e para a atenção que o professor tem que dar para cada aluno, cada aluna em sala de aula. Com isso, o que se fez hoje? Se aprovou uma emenda, que é uma emenda de texto, que fala deste assunto e que é inclusive bastante avançada, e na segunda votação haverá uma emenda de estratégia para adequar essa emenda e definir o tempo em que isso vai acontecer. Os parlamentares também votaram em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Siciliano, que dispõe sobre a remissão de créditos tributários. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. A gente conseguiu fazer um projeto que foi aprovado hoje em primeira, que quem não pagou, a diferença cobrada não atualiza, não vai ser cobrado nunca mais. Quem foi cobrado e parcelou, vai ser remetida a dívida e também não paga nunca mais. E quem pagou integral é porque realmente consentia, verificou aí que a metragem quadrada cobrada, que gerou um imposto maior, era devido e por isso foi pago. Então, graças a Deus, a gente adequou e conseguiu de alguma forma combater essa injustiça que estava sendo feita com as pessoas da cidade do Rio de Janeiro, e eu estou muito feliz por isso. Por iniciativa da Comissão de Educação, Câmara do Rio realiza debate público para discutir projeto de lei sobre inclusão de alunos com deficiência ou superdotação na rede pública do município. Vereador Tiãozinho do Jacaré toma posse na Câmara Municipal. Na sessão da tribuna, parlamentares falam sobre temas que afetam o cotidiano dos cariocas. Integrantes da CPI da ciclovia Tim Maia aprovam um plano de trabalho. E por iniciativa da vereadora Tânia Bastos, Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto à deputada federal Tia Heron. Uma denúncia levou a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência ao Centro de Atenção Psicossocial que funciona na comunidade Roquete Pinto, em Ramos. Vereadores constataram as precárias instalações do centro. Infiltrações, teto caindo, falta de iluminação, banheiros interditados.
Essa é a situação do Centro de Atendimento Psicossocial Infanto-Juvenil Visconde de Sabugosa, em Ramos. O centro conta com 8 salas, mas apenas 5 estão em uso e, mesmo assim, em péssimo estado. Desde o final do ano passado, não existem médicos na unidade. Atualmente, apenas 10 profissionais trabalham no local, que atende por semana, em média, 230 pacientes. A gente trabalha com crianças com os casos graves na adolescência, de autismo, de psicose, né, de neurose, crianças com vulnerabilidade. E que a gente hoje pensa muito nesse trabalho para fora também, né, junto com os outros equipamentos que o SUS vem, né, pedindo, prevalecendo. Então, nosso trabalho principal é esse. A ideia do CAPS na infância e na adolescência não é atuar como ambulatório, e sim ordenar a saúde do paciente para que, num outro momento, ele seja inserido na sociedade. De acordo com os vereadores Luciana Novaes e professora Dalmir, que integram a comissão, ainda esse mês vai ser realizada uma audiência pública para depois ser preparado um relatório que será enviado ao Ministério Público. Nós viemos aqui justamente para ver as condições, e são condições assim extremamente precárias. Nós vimos que não tem nenhuma condição dos usuários, dos próprios funcionários continuarem trabalhando aqui, porque a equipe não mede esforços para dar tratamento aos usuários, mas infelizmente falta médico e as pessoas estão sofrendo porque precisa de receita para comprar medicamentos. Pude constatar que 2 salas de aulas apenas estão em condições de uso. Teto, faltando rebaixamento, infiltrações em todas as salas. Mas saio daqui com o sentimento que os profissionais que aqui estão trabalhando, estão se dedicando, a gente consegue enxergar o brilho no olhar no atendimento com essas crianças. Mas, infelizmente, a falta de estrutura, falta de médico, acaba atrapalhando no atendimento dessas crianças que tanto necessitam. Abril é o mês de conscientização da doença de Chagas. Uma ação na Cinelândia chamou a atenção da população para os riscos da doença, transmitida por insetos e que pode agravar a saúde do paciente se não for diagnosticada precocemente. Você pode me ajudar? Posso? Diga lá, diga lá. Eu tenho um barbeiro e não sei onde levar. É importante chamar a atenção e fazer muito barulho na praça pública. A doença de Chagas não é associada apenas às áreas endêmicas. No Rio e São Paulo estão o maior número de portadores. Muitos pacientes migraram para a região sudeste. 70% deles não apresentam sintomas. O diagnóstico é tardio. Essa doença é invisível, as pessoas não sabem que tem, até que tenham um problema ou que doem sangue e se descubram portadoras da doença de Chagas. Essa paciente foi criada na zona rural de Minas Gerais e só descobriu a doença de Chagas depois do diagnóstico de AVC. Hoje, ela é uma paciente crônica. Os pais e os irmãos também têm a doença de Chagas. Como aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer outra pessoa, né? E as Chagas não acontece só com a picada, como no meu caso que morei lá. Tem o fato da alimentação. Se você comer uma coisa que esteja com barbeiro, você vai ficar com a doença, né? E a coisa de mãe para filho, né? Que também pega. Essa conscientização faz parte de um movimento que esta semana tenta dar mais visibilidade à doença. Uma infecção que pode levar a complicações no coração e aparelho digestivo em 3 de 10 pessoas afetadas, geralmente de 20 a 30 anos após a contaminação. São mais de 100 espécies de barbeiros. Eles se escondem em frestas de paredes nas casas de barro e também podem contaminar alimentos. A sorologia para Chagas é gratuita no SUS. É importante procurar o SUS, procurar o sistema de saúde para poder fazer o diagnóstico, para poder fazer o pedido, que apenas o médico pode fazer o pedido de diagnóstico da doença de Chagas. A Comissão da Criança e do Adolescente promoveu uma reunião para discutir a situação dos conselhos tutelares da cidade.
No encontro, o vereador Célio Luparelli anunciou que vai entrar com um pedido para a criação da Frente Parlamentar em apoio aos conselhos tutelares. Numa reunião realizada na Câmara Municipal, o presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, vereador professor Célio Luparelli, ouviu as demandas dos conselheiros tutelares de vários bairros. Uma das principais reivindicações é o cumprimento do orçamento aprovado para os conselhos tutelares. Atualmente, a população da cidade conta com 19 conselhos tutelares em vários bairros, com 95 conselheiros para atender toda a demanda da população. O que deveria ser para a atuação de cada conselho tutelar seria 100 mil habitantes por cada conselho. Hoje está sendo inaugurado, está sendo promovido já o 19º conselho, que é o Conselho da Ilha do Governador, e nós ainda estamos com um déficit muito grande de conselhos. Então, cada conselho hoje está atendendo na faixa aí de 700 mil pessoas. Então, o número de 5 conselheiros para atender uma demanda de 7 mil habitantes realmente é ineficaz. Para a conselheira de Jacarepaguá, Liliane Lubianco, os jovens estão cada vez mais vulneráveis e, por isso, ela propôs a criação de uma frente parlamentar em apoio aos conselhos tutelares. Por algum tempo, os conselhos tutelares foram esvaziados dessa sua atribuição e eu acho que com a articulação da Câmara dos Vereadores e os conselhos tutelares nessa direção, a gente pode corrigir as distorções legais que acabam por enfraquecer esse órgão como órgão de porta de entrada do sistema de garantia de direitos. O presidente da comissão disse que entrará com um pedido junto à mesa diretora da Casa Legislativa para a criação da frente parlamentar. Acredito que o Conselho Tutelar, que tem a obrigação de ser o cumpridor e fazer cumprir essas políticas públicas, tem que ser fortalecido. E pela primeira vez nós estamos vendo esses conselhos tutelares mobilizados, e eu fiquei muito feliz porque procuraram o nosso gabinete para essa política. Uma exposição de esculturas está movimentando o saguão do Palácio Pedro Ernesto. As obras em resina e bronze resumem os 24 anos de trabalho da artista carioca Margarida Barroso. São 20 obras que retratam a trajetória da escultora Margarida Barroso ao longo de 24 anos de trabalho. A exposição Abstrações Orgânicas revela o requinte e a sensibilidade da artista, que define o sentimento como a base da inspiração. O processo de criação ele vem de dentro para fora. É um processo emocional. Ele não tem uma estrutura mental, o raciocínio não passa por aí. E quando eu vou vendo que vai me agradando, na medida em que eu vou mexendo barro, que é a base de todo o material, eu vou mexendo conforme as minhas emoções vão me empurrando. Margarida Barroso destaca alguns trabalhos premiados no exterior. O Vento, vencedor de uma mostra na Itália, e a Brisa, na Argentina. As esculturas em resina e bronze criam formas decorativas, uma combinação equilibrada de movimentos tridimensionais, suaves. Todas as esculturas são feitas primeiro no barro, depois seguem para a finalização como molde. Movimentos ascendentes e sem forma definida dão vida às esculturas definidas pelo movimento no espaço. As obras transmitem a imagem de peso e estabilidade. Margarida Barroso é carioca e se formou em psicologia e artes plásticas. O meu trabalho é um trabalho de... Eu não tenho como definir, porque como é que a gente define uma emoção? É complicado, a gente não define emoção. A emoção é um sentimento bom ou um sentimento ruim. Não tem assim, uma definição. Eu sei que é orgânico, ele é praticamente orgânico. Então, orgânico é uma coisa que se mexe e tem uma forma indefinida e que vem ao seu encontro ou não. A exposição fica em cartaz até o dia 20 de abril, com entrada franca. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.